Uma ótima noite para todas vocês, lindas. É um prazer estar aqui com você hoje. Hoje nós temos esse tema que, assim, foi pedido aos montes, que é: Lohane, fala sobre a relação de autoconfiança com dinheiro, porque eu quero ganhar mais, eu quero faturar mais, eu quero crescer, e parece que tem uma coisa que me trava financeiramente. Então, me ajuda a entender o que está acontecendo nessa parte financeira também. Porque aqui, gente, eu trago muitos conteúdos com relação à autoconfiança para a vida, para os relacionamentos, para o seu posicionamento, para você se comunicar melhor, para a sua postura. Mas eu nunca falei de uma forma específica dessa relação da autoconfiança com o dinheiro. E tem super a ver, tá? Na verdade, a nossa autoconfiança, ela precisa ser lapidada para que a gente consiga cobrar o valor que a gente merece, para que a gente consiga subir o nosso preço no mercado, o nosso valor no mercado. Então, muitas das vezes a gente não consegue ganhar, faturar aquilo que a gente realmente merece, não é nem por falta de capacidade. Às vezes você tem aí um currículo incrível, você tem cursos e formações que às vezes muitas pessoas da sua área não têm, mas você não consegue se posicionar, você não consegue mostrar para as pessoas o seu valor, e aí o que que acontece? O retorno financeiro não vem, tá? Então, antes da gente começar com o conteúdo mesmo, eu quero conhecer aqui um pouquinho de vocês. Manda aqui no chat para eu ver quem é CLT, quem não está trabalhando no momento e quem é empreendedor. Só para eu entender como que eu vou trabalhar a minha linguagem aqui. Então, quem trabalha para alguém coloca CLT. Quem é empreendedor coloca empreendedor. E quem não está trabalhando no momento coloca não estou trabalhando no momento. Deixa eu conhecer vocês aqui, tá? Ó, temos aí empreendedoras, temos mulheres também na CLT, CLT. E me conta uma coisa, quem está na CLT quer continuar na CLT ou tem o sonho de ter o seu próprio negócio? Lembrando que não tem resposta certa, tá? Eu só quero que vocês falem realmente o sonho de vocês. Porque vende-se um sonho, né, que ai, o certo é empreender e tudo mais. Não, não tem necessidade, não. Você tem que viver a vida alinhada com o seu gosto, com os seus desejos. Então não existe receita de bolo na vida, não. Existe aquilo que faz sentido para você. Mas só para eu entender. Ah, tá. Então você tem o sonho de ter o seu próprio negócio, não está trabalhando no momento. Quem não está trabalhando no momento é porque realmente quer mesmo tirar esse tempo off, ou está em busca de uma nova oportunidade, está em busca de faturar mais. Me conta aqui. Ó, quero ter uma condição de vida melhor. CLT tentando fazer a migração para o empreendedorismo. Tenho o sonho de ter meu próprio negócio. Ótimo. Então já deu para conhecer um pouquinho aqui de vocês. Então, resumindo, todo mundo aqui quer ganhar mais, né? Todo mundo aqui quer faturar mais. Tem alguém aqui que está satisfeita com o valor que ganha? Não é para falar o valor, não, tá? Não precisa falar, não. Mas eu quero saber se você está satisfeita com o valor financeiro que você tem de retorno hoje ou você sente que você poderia ganhar mais? Quem quer ganhar mais, comenta aí, ganhar mais. Quem está satisfeita, comenta, satisfeita. Para eu entender aqui os desejos de vocês. Ó, eu quero ganhar mais. Quero uma condição de vida melhor, quero ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais. Muito bem. Então, estamos mais ou menos alinhadas aí, né? A gente quer realizar nossos sonhos, a gente quer ganhar mais. E uma coisa que a Taisa falou aqui, eu sou grata com o que eu ganho, mas eu quero ganhar mais. É muito importante a gente entender a diferença de estar satisfeito e estar grato. Quando a gente vira e fala assim, nossa, eu estou grata com o valor que eu tenho, é um sentimento de gratidão, é um sentimento assim de alegria com o seu momento atual, né? E isso não impede de você querer mais. Exatamente igual a Thais falou, exatamente igual a Lua falou. Estou agradecendo o meu momento atual. Mas quando você vira e fala assim, ah, eu estou satisfeita com o valor que eu ganho, eu estou satisfeita. Quando a gente está com fome e a gente come e a gente fica, né, bem com aquilo ali, a gente fala, eu estou satisfeito. E o que que quer dizer? Eu não quero mais nada. Eu não quero mais nada.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras, né? Com relação a dinheiro, para quem tem esse estilo de vida, que quer crescer, que quer se desenvolver, você pode falar assim: olha, eu estou grata com o que eu tenho atualmente. Ótimo, excelente. Mas você virar e falar assim: eu estou satisfeita, isso quer dizer você está mandando para o seu cérebro que você não quer ganhar mais, que você não quer crescer mais. E aí você tem que ver se é isso mesmo que você quer, não é mesmo? Por quê? Se na nossa vida nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para crescer, nós estamos aqui para contribuir, será que a gente deve alimentar esse sentimento de, ah, tá bom, aqui onde que eu cheguei? Será que a gente não pode ficar feliz com o momento atual, mas desejando mais, correndo atrás de mais? Faz sentido para vocês, lindas? Então aqui eu quero que você entenda por que hoje, apesar de você desejar um degrau a mais, você sente aí um bloqueio, você sente uma trava. E como você pode superar essa trava para que você fale o valor do seu serviço com tranquilidade, para que você cobre aquilo que você merece, para que você fature aquilo que você realmente deseja e que esse crescimento nunca pare e você só vá para cima, tá? Esse é o objetivo do nosso encontro aqui hoje. Quem aqui já me conhece, veio do Instagram, eu contei ontem, né, uma história onde eu comecei a minha carreira cobrando R$ 35 por sessão. E a pessoa, ela nem me pedia desconto e eu já falava assim: ah, não, pode ser 30. Ela nem te pedia desconto. Eu já dava o desconto. Ou seja, merecimento lá embaixo. Lá embaixo. E às vezes, gente, eu olhava pessoas menos capacitadas que eu, com menos cursos que eu, ganhando mais do que eu. E eu fui tentar entender o que que era isso, porque eu vi que não eram mais cursos que eu tinha que fazer. Eu já entrei num limbo, gente, de fazer curso que eu tenho. Eu tenho praticamente todos os cursos de terapias que você imaginar, todas as técnicas. Eu entrei num vício de fazer curso. Não, eu não consigo ganhar mais porque eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar mais, eu tenho que estudar mais, eu tenho que estudar mais. Até que caiu a ficha de que não era estudar mais. Eu já tinha uma bagagem para, assim, muito tempo. O que eu precisava era acreditar em mim. O que eu precisava era curar as minhas feridas de escassez. Era isso que eu precisava para eu conseguir crescer. E assim eu fiz. Então hoje eu vou mostrar para vocês aqui esse caminho para que você também possa fazer, tá bom? Então, vamos lá, vou compartilhar aqui o slide só de apoio, e aí eu vou compartilhando e vou tirando e a gente vai tornando bem dinâmico para não ficar aquela coisa cansativa, tá? Então, bora lá. Hoje eu quero que você traga uma respiração profunda. Traga uma respiração profunda agora, porque eu quero que você absorva esse conteúdo de coração aberto. Abre seu coração. Sabe por quê? Quando a gente fala de dinheiro, entram muitas crenças. Por quê? Você já parou para pensar com quem que você aprendeu sobre dinheiro? Quem que te ensinou? Quem te ensinou sobre o que é o dinheiro? Foi seu pai? Foi sua mãe? Foi quem ali do seu convívio quando você era pequena que te apresentou as primeiras experiências com relação ao dinheiro? O dinheiro ali no seu meio familiar, ele estava sobrando ou ele estava faltando? Começa a refletir, começa a lembrar. Porque se hoje você quer ganhar mais, existem crenças financeiras te segurando. Se existem crenças financeiras te segurando, existem padrões comportamentais com relação a dinheiro que foram aprendidos. E foram aprendidos com quem? Com o seu meio, o meio que você conviveu, principalmente lá na sua infância, porque quando você é criança, você é um livro em branco, prontinho para ser escrito. Você não tem senso crítico,
para discernir, não, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Então, todas as experiências que você viveu ali na infância, tudo que você ouviu, viu e sentiu com relação a dinheiro, começou a moldar a sua visão sobre o dinheiro. Então, me conta aqui, quem aqui viveu situações, viu situações complicadas com relação a dinheiro na infância? Quem aqui viu escassez? Quem aqui viu, às vezes tinha ali o dinheiro, tinha a comida ali, mas era assim, muito pesado, sempre que falava dinheiro, não, não, mas vamos economizar, porque senão pode acontecer algo ruim. Quem aqui viveu situações, escutou brigas, críticas, confusão por causa de dinheiro? Ó, a Roseli falou, na minha casa, meu pai ensinou eu e meus irmãos a serem econômicos e a poupar para uma emergência. Então, eu sou super contra a reserva de emergência. Na minha cabeça, eu guardo dinheiro para investir no meu futuro. Porque quando você vira e fala assim, guarda para uma emergência, você já está criando na sua mente que pode chegar uma emergência. Você já está criando isso para sua vida, que vai ter um problema, vai chegar um problema. E realmente, gente, a vida tem problemas mesmo. Mas para que que você vai criar eles? Se eles tiverem que chegar, eles vão chegar de toda forma. Então, para que criá-los? Se eles chegarem, você administra. Mas poupa dinheiro para você investir no seu futuro, para você comprar aquilo que você quer, para você ir comprar um apartamento, para você comprar uma casa. Quantas pessoas escutaram isso? E quantas pessoas escutaram mais coisas negativas com relação a dinheiro? A Carol falou briga, desconfiança, escassez. Quantos casais, pai e mãe, se separaram por causa de dinheiro? Vícios, compulsão, enfim. Por que que eu tô falando sobre isso? Porque se hoje você tem um problema com o dinheiro, esse problema ele não tá aí no presente só, não. Ele vem de toda uma bagagem de registros no seu subconsciente com relação a dinheiro, que se você não se desconecta desses códigos internos negativos, você vai continuar vivendo os mesmos problemas. Olha para você ver na sua família. Se mais ou menos todo mundo ganha o mesmo tanto financeiro, se mais ou menos todo mundo faz as mesmas coisas, não é? Os problemas, gente, eles continuam se repetindo enquanto a gente não desperta. E vocês estão aqui hoje para viver esse despertar, para vocês entenderem, peraí, eu aprendi isso daqui na minha infância com relação a dinheiro, mas isso daqui não é o que eu quero levar para minha vida. Eu quero prosperidade. Eu quero tranquilidade financeira. Eu quero ver o dinheiro como algo bom na minha vida e não como a raiz de todos os males e não como um problema, entende? Então, nós estamos aqui para viver essa jornada. Para você se tornar essa mulher confiante, que vai gostar de falar sobre dinheiro, que vai ter o dinheiro como algo positivo na sua vida. Você precisa primeiro se desconectar de tudo aquilo que te ensinaram com relação a dinheiro. Porque esses ensinamentos que estão travando a sua vida sem você perceber. Eu não percebia, mas eu ficava repetindo os padrões do meu pai e da minha mãe com relação a dinheiro. Eu repeti os mesmos padrões. E a Renata falou que da parte do meu pai sempre foi muito seguro. Ele queria controlar o dinheiro da minha mãe, sempre dizia que não tinha nada. E minha mãe sempre ganhou a mais que meu pai. Então eu vi ela se esforçando sempre para comprar imóvel novo, coisa que meu pai nunca tirou do bolso para ajudar. Na cabeça dele ele tinha que colocar alimento na mesa e mais nada. Mesmo com essas divergências, tive uma boa vida por causa da minha mãe. E olha para vocês verem, gente, outra coisa, essa questão da luta. O dinheiro vem com muita luta, com muito esforço. Isso também é uma crença.
Porque às vezes a gente vê ali o esforço e a gente se sobrecarrega demais, às vezes nem precisa. Às vezes faz em excesso e nem precisa. E a gente vê muito isso, né, do padrão da mãe e do pai, o papel da mulher e do homem no relacionamento. E se a gente não ressignifica, a gente leva isso tudo pro nosso relacionamento. E isso pode causar problemas no nosso casamento também. Então, a gente precisa, gente, trabalhar muito a nossa mente para que a gente perceba que é exatamente o método das meninas que estão aqui, que já são do Código da Mulher Segura. A primeira fase é exatamente para isso, para que você entenda o que você pensa sobre tudo, sobre a vida, quais são as suas crenças com relação à vida, para que você decida o que que você vai levar, que foram aprendizados positivos que você teve na sua vida, com a sua família, e aquilo que você vai descartar, porque não faz sentido mais você levar esses comportamentos para você, porque eram comportamentos disfuncionais. Vocês já pararam para fazer essa faxina interna e começar a reparar? Peraí, o que que eu vou levar para mim e o que que eu não vou levar? Porque esse ensinamento aqui, ele não faz sentido para mim. Esse jeito de lidar com o trabalho, esse jeito de lidar com o dinheiro, não faz sentido para mim. Eu quero criar o meu jeito. Eu quero criar a minha prosperidade. Eu quero ser a pessoa que rompe os padrões financeiros da família. Hoje eu sou a pessoa que rompe os padrões financeiros da minha família. A Roseli perguntou assim: Você já conseguiu o seu primeiro milhão? Ainda não. Ainda não, mas conseguirei. Porque eu sou a que rompe os padrões da minha família. E o primeiro milhão é só uma marca. Até o último dia da minha vida, eu vou buscar crescimento. Se tem uma coisa que não passa pela minha cabeça, é a aposentadoria. Eu nem lembro disso. As pessoas ficam falando assim: você tem que pensar, né, na sua aposentadoria. Eu penso em investir dinheiro, fazer o dinheiro gerar mais dinheiro, mas não para um fim, sabe? Para a vida, para viver bem, para alcançar meus sonhos, para ter flexibilidade de tempo. Mas eu penso em trabalhar até o último dia, claro, né? Reduzindo, com liberdade de escolha. Mas é tão gostoso você servir ao mundo também e a si próprio. Então, a gente precisa entender que a vida é um processo de evolução. E quando você está muito tempo parada, isso gera problemas. Só que a gente não precisa entrar naquele esforço máximo. Ai, aquela luta que trabalhar demais e aquela correria. Gente, eu corria tanto no início da minha carreira. Eu corria tanto, eu fazia tanto, eu trabalhava 24 horas por dia e ganhava menos do que eu ganho hoje. Porque hoje eu trabalho com inteligência. Então, como que eu. Gente, uma das formas que eu consegui aumentar o meu valor, sabe como que foi? Cuidando de mim. As pessoas olhando pra mim e vendo, "Nu, ela se cuida." Isso aumentou o meu valor. Tá vendo? Então, a gente precisa trabalhar com inteligência, sabe? Hoje eu trabalho com inteligência. Você vai me perguntar assim, Lohane, você trabalha demais? Você vive na correria? Não, não vivo. Não vivo. E comparando, assim, na minha idade, com a minha profissão, eu julgo que eu ganho bem. Ainda longe do que eu mereço e quero, né? 1 milhão, tá aí, Roseli, pra nós. Mas eu ganho muito mais do que quando eu ficava naquela correria, trabalhando igual louca. Então a gente precisa reconhecer o nosso valor e investir na gente. Investir na gente. Porque quando a pessoa te olhar, ela não vai ter coragem nem de pedir desconto. Hoje, as pessoas não têm coragem de me pedir desconto. Quem aí tá sofrendo com isso? Todo mundo fica pedindo desconto. Todo mundo fica pedindo desconto. E aí você fica naquela sem graceza, né? Ai, meu Deus, como é que eu faço? Vou ter que dar desconto. Ai, teve uma resposta aqui. Melhorei tanto depois que eu te conheci, você não faz ideia. Me conta quem é você, porque tá aqui iPhone. Me conta seu nome. A Lu falando, nem me pede desconto e eu já dou. Crença de merecimento, Lu, eu era assim. Faz isso não.
A gente vai trabalhar o seu valor próprio e você vai entender que o valor que você colocar ali é o valor que é devido. Hoje, sabe uma das coisas que me faz mais assim ter tranquilidade de cobrar o valor que eu cobro? É porque eu sei que eu entrego melhor. Então eu não tô passando os outros para trás. Eu não tô passando os outros para trás. Eu estaria passando os outros para trás se eu cobrasse um valor e não entregasse nada. Mas eu tenho um princípio dentro de mim que é: eu prometo algo e eu sempre entrego a mais. Eu sempre entrego a mais. Então a pessoa às vezes ela paga mais caro do que as terapias convencionais para estar comigo, mas ela recebe a mais, ela sente que ela tá ganhando. E de fato ela tá ganhando. Ah, Lohane, você cobra mais que as terapias convencionais. Mas meu atendimento. Se a cliente estiver passando, tava com um problemão com uma cliente aqui, passando por uma questão emocional muito intensa, dei total apoio no WhatsApp, ligando, contactei com família e tudo. É um atendimento premium. Agora olha para você hoje. Olha para você hoje. Se às vezes você tem dificuldade de cobrar o valor que merece, mas também tá pecando às vezes na entrega. Às vezes você pensa assim: ah, como eu vou cobrar esse valor, então eu faço menos. E isso é uma mentalidade de escassez. Eu tinha essa mentalidade: ah, como é baratinho, então eu entrego baratinho. Como é baratinho, eu entrego baratinho. Eu entrego pouco, porque eu tô cobrando pouco. Não. Vamos melhorar essa prosperidade? Vamos. Sabe como é que a gente melhora? A gente entrega mais. A gente faz mais. Porque aí a gente vai receber mais. Então a régua é sempre pra cima, nunca pra baixo. Tá fazendo sentido pra você, gente? Me conta aqui no chat. Ah, é a Dayana. Que bom, Dayana, você tá aqui. Fico muito feliz, viu? Que bom que você melhorou, que bom que você tá só crescendo e só evoluindo, graças a Deus. Olha, a Dayana falou: hoje eu não faço menos e nem fiado, e antes eu morria de vergonha. Tá vendo, gente? Vergonha, a gente tem vergonha de estar trabalhando. Pensa. Aí a gente usa igual aquelas frases, né, dos antigos. Eu podia estar matando, eu podia estar roubando. Você está trabalhando. Entrega mais e cobra mais. Pronto. A Lu falou: eu me tornei aluna do Código da Mulher Segura, mas não consegui acompanhar tudo ainda por causa das minhas visitas. Meu óculos está para sair semana que vem. Então, Lua, vai fazendo as aulas aos poucos que você vai ver. Quando você chegar no modo desconexão emocional, você vai fazer o processo de reprogramação mental e você vai mudar essa forma sua de pensar, tá? Isso aí tem que ir lá através da auto-hipnose. É no subconsciente que estão os registros. E já puxando aí o que a Renata falou, por que esse sentimento de vergonha? Vou te explicar agora, tá? Vamos lá. Quem aí também sente essa vergonha? Uma vergonha de falar preço, uma vergonha de cobrar. Quem se identifica com a Renata e com a Dayana? Ó, as meninas falam assim, eu. Eu vou falar pra vocês, mas deixa eu só dar uma introdução aqui. Se hoje, né, se você fosse 50% mais confiante, o que que mudaria na sua vida profissional? Se hoje você não sentisse essa vergonha que você sente ali de falar o preço, de se posicionar, você apareceria mais? Você teria coragem de aparecer mais nas redes sociais? Você falaria mais? Você tentaria mais oportunidades? Você cobraria um valor diferente? Me conta. Se você fosse mais 50% autoconfiante, a sua vida seria diferente? Sim ou não? Me conta. Sim ou não? Nós não temos noção, gente, do quanto a autoconfiança é a base para tudo na nossa vida. A gente precisa acreditar no nosso valor, acreditar no nosso potencial para a gente tomar posse do lugar que é nosso. Porque eu tenho certeza que se você está aqui se dedicando, está aqui estudando à noite, vendo aula densa, profunda, é porque você busca se desenvolver. Então, você não.
provavelmente não te falta competência, não. Você pode estar buscando, às vezes, mais conhecimento, mas, na verdade, você já tem capacidade. Você já dá conta. Você já tem o conhecimento. Você, às vezes, é até talentosa. As pessoas falam assim, você tem o dom para tal coisa. Mas se você não se sente segura, você desperdiça o seu talento. Se você não se sente segura, você desperdiça o dom que Deus te deu nessa vida. E se você se sente segura, o seu talento, os seus dons, suas habilidades, elas explodem no mundo. Você se torna uma turbina de resultados positivos. E não vem me falar assim, não. Ah, Lohane, eu acho que eu não tenho nenhum dom e talento. Todos nós temos. Nós somos únicos, únicas. Pode ser que você ainda não tenha clareza, mas eu tenho certeza absoluta que você tem. Você tem algo único. Você tem algo que é só seu. Só seu. Eu tenho certeza que uma hora de conversa comigo eu te mostro o que que é. Em uma hora de conversa comigo eu te mostro qual que é o seu talento. Porque eu tenho um olhar apurado para encontrar talento nas pessoas. Porque eu me conecto com a sua alma. E eu trabalho com isso, gente, há mais de 10 anos. Todas as pessoas têm algo único dentro de si. Senão, não era para você estar aqui, não. Você já parou para pensar por que que você está aqui? Você acha que é realmente um acaso? Você acha que é um acaso da vida? Existe um propósito para a sua vida. Existem pessoas que precisam da sua ajuda. Existem pessoas que serão salvas através do seu dom e do seu talento. Você tem uma missão nessa vida e você está se escondendo. Você está se escondendo por causa das suas dores da sua infância, daquilo que você viveu lá atrás. Você está se escondendo e deixando de colocar a sua missão para o mundo. Você acha isso justo? Pela visão que você teve sua lá do seu passado, de acordo com as experiências que você viveu, você está deixando de viver a sua missão, o seu propósito, ajudar pessoas e ser bem remunerada para você realizar os seus sonhos. Você acha isso justo com você? Me conta aqui no chat, você acha isso justo? É justo abandonar os seus sonhos? Porque lá atrás alguém te disse que você não é capaz, porque lá atrás alguém impôs algum limite sobre você? Eu não acho isso justo. Se você não sabe o seu dom e talento, marca uma sessão comigo. Eu te desafio. A gente vai conversar, e a gente vai encontrar. A Roseli falou aqui, assim, aqui tem terapeuta que exagera no preço altíssimo. Aí quem não tem condições de pagar, tem que passar pelos SUS com psicólogos que te ouvem de qualquer jeito. É complicado, né, essas questões, porque o que que eu acho? Eu acho que a gente tem que comprar a gente tem que cobrar o valor justo. Cada um tem seu preço, né, que você vai medir de acordo com o seu valor próprio, de acordo com a sua questão de estudo, né? Então, tudo na vida é equilíbrio, nem ao céu, nem à terra. Mas a gente precisa cobrar o nosso valor justo, porque os nossos sonhos merecem também a nossa dedicação, tá? A Thaisa falou, já fiz vários cursos, mas ainda não estou me sentindo pronta para me posicionar na área. E uma insegurança, um medo de errar, é o que eu te falo. Não vai adiantar fazer mais curso, não. Eu tenho certeza absoluta, Thaisa, que tem gente com menos curso que você que já está atuando há muito tempo. Por quê? Porque é uma questão de permissão interna. Permissão interna, e tudo isso é formado lá atrás. Então, a gente precisa viver esse processo de cura primeiro, gente. Isso tinha que ser ensinado na escola, isso tinha que ser ensinado lá atrás, antes da profissão. Porque o que eu vejo de pessoas profissionais maravilhosos, incríveis, inteligentíssimos, travados por insegurança. E a gente não tem o costume de investir na gente. Ó, eu vou dedicar esse dinheiro aqui para mim.
E uma das coisas que eu falo assim, Deus, muito obrigado por ter me dado essa intuição, que foi de começar a investir em mim como o primeiro investimento da minha vida. Ah, não, mentira. Na verdade, não foi uma intuição, foi uma precisão. Porque eu tive uma crise de pânico e depressão com 17 anos. E eu tive que começar a buscar ajuda, porque eu não adaptei com remédio. Aí o médico me falou assim: Você já ouviu falar sobre terapias? Aí que eu fui começar a entrar nisso, aí que eu fui começar a me trabalhar, e aí, graças a Deus, que eu entrei nesse universo, porque esse universo é o meu universo. É o que eu amo. Então, o que que acontece? Eu tive que me trabalhar, eu tive que trabalhar as minhas crenças. Eu investi todo o dinheiro que eu tinha em mim. 10.000 reais em mentoria, 15 mil em curso de não sei o quê, pós-graduação. Eu sou formada na faculdade, pós-graduada. Eu investi todo o meu dinheiro. Às vezes, se eu tivesse colocado todo o meu dinheiro e deixado render, vamos dizer assim, no banco, pode ser, né, que eu já estaria melhor financeiramente do que eu estou agora. Pode ser que minha casa estaria melhor do que ela está agora. Mas, gente, sinceramente, não arrependo, não. Eu poderia ter um carro melhor do que o de agora, mas e eu? E a minha cabeça? Eu ia estar depressiva dentro do carro bonito, depressiva dentro do conversível. O que que adiantou? Nada, entendeu? Então, investir na gente é o melhor investimento, é o que traz melhor retorno. Só que a gente quer o resultado, mas não quer viver o processo. Se eu perguntar para todos aqui, quem aqui quer se tornar mais confiante e ser bem paga? Todo mundo vai levantar a mão. Eu. Aí eu vou perguntar: o quanto do dinheiro que você ganha no mês você reinveste em você, no seu autoconhecimento? Ixi. Se a gente encontrar muita coisa, vai ser 100 reais na terapia. Mas, não tô falando demais esses dias, gente. Me andando aula por aula, então vocês me perdoam aqui, que eu vou ter que tomar uma aguinha de vez em quando para a voz não sumir. Mas, enfim. Então, a gente precisa entender que os resultados da nossa vida só mudam se as nossas atitudes mudam. Não tem como ter resultado diferente agindo da mesma forma. Grava essa frase, gente. Não tem como ter resultados diferentes agindo da mesma forma. Então, quer ganhar mais? Você vai ter que mudar seus comportamentos, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Tá fazendo sentido, gente? Vai me dando um feedback aqui, que vocês estão com a câmera fechada. Eu quero ver o rostinho de vocês. Vocês não abrem a câmera. E aí eu não tenho feedback. Se vocês estão entendendo que quando eu estou vendo a pessoa, eu vejo assim a carinha, né? Aí eu, tá entendendo. Mas se for ficar com a câmera fechada, se todo mundo tiver de pijama, eu entendo. Eu assisto muita aula de pijama também. Manda aqui no chat pelo menos. Oi, tô entendendo. Tá ok. Vamos lá. Continuando aqui então, gente. A insegurança, né? A sua insegurança, ela não fica só na sua cabeça. Ai, que bom, agora eu tô vendo uns rostinhos aí. Fiquei feliz. Fique aí, vocês estão bonitas. Deixa eu ver vocês. Bom, a insegurança, gente, ela não fica só na sua cabeça. Ela aparece no seu comportamento. E aqui eu vou entrar para falar a questão da vergonha, né? Que vocês falaram, tá? Não esqueci, não. Só tô criando contexto aqui, tá bom? Vamos lá. Ela não fica só na sua cabeça, ela aparece também no seu comportamento. Às vezes você fala alto demais ou baixo demais, se explica demais, evita conflito, não mostra suas conquistas, aceita condições que não queria, tem medo de cobrar. E o outro, ele percebe você através desses comportamentos, tá? Então, o que que acontece? Quando você fica ali pensando assim, né? Ah, eu tô com vergonha aqui de cobrar o preço. Você não falou com a pessoa, mas ela sentiu sua energia. Ela sentiu sua energia. Então, eu não sei se vocês já viveram essa experiência, ao contrário.
Quando você às vezes vai perguntar o preço para a pessoa e a pessoa dá uma escorregada ali, ela dá uma travada, e você sente a insegurança dela, você já viveu numa situação assim? Isso acontece muito, sabe por quê, gente? Porque existem coisas que não precisam ser faladas. Existem coisas que é energia. Já aconteceu de uma pessoa chegar perto de você, ela não abriu a boca, ela não falou nada. Você olhou para ela e você sentiu assim, essa pessoa que não tá bem. Quem aqui já viveu isso? A pessoa não falou nada, só dela chegar perto de você, você olhar para ela, você já deduziu essa pessoa que não tá bem. E às vezes você tem a oportunidade de conversar com ela e ela vira e fala que realmente não estava bem, que você sentiu é verdade, não é? Então existem certas coisas, gente, que a gente não precisa falar, é sentir. Então, se você ali, na hora de você passar o seu preço, quem trabalha no CLT, na hora de ir lá tentar pedir uma promoção para o chefe, tentar pedir um aumento, se dentro de você você não acredita que você merece, a pessoa vai sentir. Ela vai sentir. E ela vai te negar. E ela vai pedir desconto. E ela não vai querer. Por quê? Porque ela não está percebendo, mas ela está conectada com a sua energia. E já aconteceu de, às vezes, uma pessoa, ela cobrar até um valor a mais do que o mercado. Às vezes você vai num salão, você sabe que a mulher cobra mais do que a maioria das pessoas cobra, mas só pelo jeito que ela te explica, só pelo jeito que ela te atende, só pelo jeito que ela te envolve, você vira e fala assim: não, eu vou pagar. Eu sei que é a mais, mas eu vou pagar, porque ela me passou tanta segurança. Às vezes acontece isso muito com o médico. Às vezes a gente vai num médico mais caro, mas porque esse médico passou tanta segurança pra gente, que a gente não tem nem coragem de ir no barato. Quem aqui já vivenciou essas situações assim? E aí a gente vê que muitas das nossas escolhas não é só pelo preço. Tem alguns momentos que às vezes vai ser pelo preço, a gente tá apertado, vai ter cliente que vai chegar perto de você e realmente não vai conseguir pagar, ué, vai fazer o quê? Não tem o dinheiro, não tem o que fazer. Mas na maior parte do tempo, a venda vai acontecer através do seu estado interno de segurança em si e no seu trabalho. Ela vai acontecer por isso. E você aumenta a sua autoconfiança através, claro, de você estudar, de você se dedicar, igual eu falei com vocês. Eu não estou falando para ninguém fingir ser uma coisa que não é. Você estuda, você se dedica, mas você também tem que acreditar que você vai dar conta. E às vezes vai chegar um caso difícil ali para você, uma situação difícil para você resolver, e na sua mente você tem que pensar assim: eu ainda não sei como é que eu vou resolver, mas eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. E eu vou resolver. Essa é a mentalidade. Então, quando eu falo com vocês aqui, se sinta confiante para aumentar o seu valor, não pense que você vai se sentir confiante primeiro para depois aumentar o seu valor, não. A autoconfiança, ela nasce quando você supera o medo. Presta atenção nisso aqui, gente. As pessoas querem se sentir autoconfiante para não sentir medo. Mas a autoconfiança, ela nasce quando você sente o medo e se torna maior do que ele. Vocês já tinham parado para pensar nisso? O que que vocês estão pensando, gente, sobre tudo que eu estou trazendo aqui? Tá fazendo sentido? Me manda aí no chat. Deixa eu ver aqui o que a Roseli falou. Peraí. Na minha manicure, a minha manicure é mais cara, mas me sinto em uma sessão de terapia. Ela ouve, aconselha. Tá vendo, gente? Quantas manicures existem no mundo? Então não adianta você virar para mim e falar assim: "Ah, é porque a minha profissão ela tá saturada, já tem gente demais". Gente, toda profissão tem gente demais. Toda profissão tem gente demais. O negócio é, você vai ser só mais uma ou você vai buscar o seu diferencial? Esse é o ponto, entende? Esse é o ponto.
Enquanto você ficar esperando, ai, eu quero me sentir autoconfiante, então eu vou esperar o medo passar, que aí vai nascer a autoconfiança. Ah, ah, ah. A autoconfiança nasce quando você sente aquela pancada do medo. Que frio na barriga, tô morrendo de medo de dar esse passo. E você vai lá e se torna maior do que o medo. É aí que a autoconfiança nasce. É aí que ela nasce. Mas para a gente fazer esse movimento de se tornar maior do que o nosso medo, a gente precisa reencontrar o nosso senso de poder pessoal. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Onde foi que você perdeu o seu poder pessoal? Poder pessoal é algo que todos nós temos. Só que dependendo das experiências que você viveu na sua infância, no seu passado, esse poder pessoal agora ele tá apagadinho ali dentro. O seu poder pessoal tá aqui, então tanto de crença, de medo, de rancor, de mágoa, tampando o seu poder pessoal, de críticas, de julgamento. Então é como se fosse uma pérola que está ali na concha. Pode ser que hoje você ache que você nem tem. Pode ser que hoje você olhe para você e você nem veja o seu poder pessoal. Porque tá tão apagadinho, mas nós estamos aqui para despertar. Eu vou te conduzir nessa jornada para que você arranque toda essa casca de mentiras, de críticas que te acompanham durante tanto tempo e você acredita que é a verdade sobre você, que é a verdade sobre a vida, e que tá te limitando de avançar, porque o seu poder pessoal tá lá escondidinho. E foi esse processo que eu vivi. Na hora que eu tirei essa máscara, eu vi, olha quantos dons e talentos para colocar para o mundo. Olha quanta coisa boa que eu tenho em mim para colocar para o mundo. E aí eu deixei minha luz brilhar. E com isso, a cada dia mais, porque o processo ele é infinito, você sempre pode se lapidar e se melhorar e se melhorar e se melhorar. A minha luz acende, acende, acende e o mundo me retorna. Quanto mais eu coloco o meu poder para o mundo, mais o mundo me devolve. Através de bons relacionamentos, através de dinheiro. Então, olha isso que eu tô falando aqui para você, gente. Às vezes, você olha para o dinheiro e você pensa que é só estratégias financeiras que precisam acontecer para que você fature mais. Não é só isso, não. Na verdade, o mais importante é você investir em você, é você despertar o seu poder pessoal, é você entender que você merece, porque você entrega. Você entrega valor e o mundo te retribui. É o equilíbrio entre o dar e o receber. Se hoje você está entregando demais e não está recebendo, não está equilibrado. Quem é que hoje percebe que às vezes entrega muito mais do que recebe? Às vezes, assim, eu faço tudo pelos outros, pela família, pelos amigos, e eu não recebo dinheiro, eu só fico na caridade, vamos dizer assim. Só fico na caridade. Tem muito a ver com isso, gente. Tem que ter um equilíbrio entre o dar e o receber. E como que a gente equilibra tudo isso na nossa vida? Quando a gente primeiro resolve as crenças limitantes que a gente aprendeu lá atrás, quando a gente nasceu. Então, eu quero frisar aqui com vocês mais uma vez que esse é o ponto mais importante da aula. Vocês precisam entender isso. Quando vocês nasceram, vocês eram o quê? Uma folha em branco. Não tinha nada escrito. À medida que você foi vivendo, essa folha foi sendo escrita. E foi sendo escrita por pessoas que são seres humanos, feitos de carne e osso.
Quando a gente é pequenininha, às vezes a gente pensa que papai e mamãe é tudo, eles são perfeitos, eles são nossos super-heróis. Mas depois a gente vai entender que eles são iguais a gente, feito de carne e osso, cheio de dores, feridas, machucados, problemas, e que não tiveram, às vezes, a oportunidade de viver o processo de cura igual você está vivendo. E te repassaram um tanto de coisa que eles receberam. E podem ter sido aprendizados negativos. Estão gerando resultados negativos na vida deles. E se você não ressignificar, vai gerar na sua vida. E pior ainda, você ainda transfere para seus filhos. Entende? A gravidade dessa questão. Então, quando você vive o processo de cura para você, você está curando não só você, mas as gerações para frente também. Por isso que é tão poderoso. Entende? Tá fazendo sentido, gente, para vocês? Então, o seu valor, ele é percebido com a forma como você se enxerga e a forma como você se posiciona. Aí o outro vê isso em você. Então, antes de você pensar em, eu quero receber mais, eu quero ganhar mais, a primeira coisa que você precisa fazer é olhar para você e pensar, o que que eu preciso curar em mim para que eu veja o meu valor e na hora que eu fale, que eu for falar para a pessoa, ela vai sentir que eu estou convicta ali, que eu tenho certeza que eu realmente mereço isso. Então, se lá atrás você não recebeu esse incentivo no sentido de como que você reconhece qual é o seu valor? Se você tiver escutado que você tem valor. Como eu disse, você não tinha parâmetro de nada. Então, se você não escutou assim, filha, você tem valor. Você tem que cobrar o seu valor. Você tem que crescer, você tem que se desenvolver, porque você é muito especial, você é muito inteligente, você é muito capaz. Papai e mamãe têm orgulho de você. Você é linda do jeito que você é. Se você não teve essa base ali para formar sua identidade, hoje você duvida de você. Não porque você não seja capaz, mas porque você não aprendeu a se valorizar. O alto valor, ele é aprendido. Ou você recebeu essa base lá de trás, ou você precisa fazer esse processo aqui que a gente está fazendo, de você reconhecer agora o seu valor, independente do que te falaram. A minha mãe tinha uma mania muito grande, ela não me elogiava porque ela falava que se me elogiasse, estragava. E aí ela só cobrava, só criticava para me melhorar, né, para eu elevar o meu nível, mas aí quando eu acertava não tinha elogio, porque se elogiasse, às vezes eu poderia ficar fraca. Então, vocês imaginam o padrão de autocobrança que eu desenvolvi na minha mente? Uma autocobrança tão grande que eu nunca estava boa para começar. Sempre tinha, não, mas aí eu preciso de arrumar mais isso. Mas aí eu preciso arrumar mais aquilo. E como eu disse para vocês, gente, a cura emocional não é que você nunca mais vai sentir, não. Eu tenho que vigiar. Como esse padrão ele foi instalado no meu subconsciente, quando eu vou fazer algo novo, eu tenho que vigiar, porque ele pode voltar e aparecer. Só que agora eu sou maior do que ele. Então, quando eu começo a me cobrar demais, eu viro e falo, Lohane, você já fez o seu melhor hoje. Amanhã você termina. Porque eu tinha uma autocobrança tão grande que eu não dormia enquanto eu não finalizava. Tudo isso foi o quê? O padrão que eu vi com a minha família. E agora, olha para você. Olha para os seus maiores problemas atuais. Vamos fazer um cruzamento? Pensa nos seus maiores problemas atuais. E pensa no que você viu, ouviu e sentiu na sua infância que tem a ver com esses problemas atuais. Eu tô com problema de dinheiro. O que que você viu com relação a dinheiro? Eu tô com problema de autoconfiança. Você recebeu segurança?
Começa a fazer esse cruzamento e você vai ver que tá tudo interligado. É por isso que você não avançou hoje em dia do jeito que você merece, porque você ainda não desligou essa teia de códigos que foram instalados no seu subconsciente. Você precisa primeiro se desconectar emocionalmente desses códigos para que você consiga avançar e criar a vida que você merece. A Roseli falou que eu vivi isso de nunca ser elogiada por coisas boas e sendo cobrada por coisas ruins. Então, no seu subconsciente, você nunca tá boa, porque você não teve o parâmetro do bom. Dá a sensação de que é sempre ruim. Então, você tem que fazer mais, fazer mais, fazer mais, fazer mais. Aí, às vezes, você fica tão com medo da crítica que aí você prefere nem fazer. Aí você procrastina. E aí vira esse ciclo vicioso. Então, qual que é o nosso foco aqui? Ah, eu quero me tornar uma mulher confiante e bem paga. Primeiro passo, se desconectar emocionalmente dos códigos internos negativos com relação à sua autoimagem, com relação a você como mulher. O que você fala assim, eu sou capaz, eu sou inteligente. Então você tem que ressignificar essas crenças com relação a você, para que você mostre o seu valor e o seu potencial com facilidade. E você precisa se desconectar emocionalmente dos códigos internos negativos com relação a dinheiro. Ai, Lohane, mas como é que eu faço essa desconexão? Aí tem que mergulhar no conceito da hipnose. Aqui eu faço através da regressão de memórias que eu ensino no Código da Mulher Segura. Então lá eu te ensino a você fazer a hipnose com você, para você reprogramar a sua mente. Você reprogramar a sua mente. Quem adquire o pacote prêmio tem as sessões comigo individual, mas no código eu ensino você a fazer isso com você mesmo. Por quê? Você precisa faxinar a sua mente primeiro, para depois você colocar os novos conceitos dentro dela, tá? Bom, continuando aqui, lindas. Dúvidas? Tá fazendo sentido? Me conta aqui se tem alguma dúvida. Porque, gente, ser boa de verdade é diferente de ser percebida como boa. O mercado, ele não remunera apenas o que você sabe, não. Você pode ser boa, você pode ser excelente, mas o mercado, ele também vai valorizar o valor que você consegue mostrar para as pessoas. Então, existem esses dois valores aqui, é o valor real. O valor real é o que você já tem hoje, que é tudo aquilo que você conseguiu construir através do seu conhecimento, experiência, competência, a sua entrega. Então, o valor real é tudo aquilo que você já construiu. Mas você não é remunerada só com o seu valor real. Você é remunerada também com o valor que as pessoas percebem em você. Que aí já tem a ver com a sua postura, com a sua comunicação, com o seu posicionamento, com a sua segurança para falar, entende? Então, o objetivo não é criar um valor que não existe, não é que você vai fingir, ah, eu vou fingir. Não, é na verdade pegar o seu valor e fazer o que você já tem ser visto, é empacotar melhor os seus dons e talentos, para que a pessoa bata o olho em você e já veja, nu, aquela pessoa ali, ela sabe o que que ela está falando. Ela de fato tem conhecimento e ela tem estrutura para conseguir me ajudar. Porque a venda, gente, é uma troca. Se a pessoa conseguir perceber que você é capaz de ajudá-la, ela vai pagar. Se ela tiver dinheiro, ela vai pagar. Ela só não vai pagar se ela não sentir segurança em você. Entende? Então, competência faz você entregar um bom trabalho, que é mais do que obrigação.
Quando a pessoa vem para mentoria premium, às vezes ela me fala, eu pergunto, né, qual que é o seu diferencial hoje? Ela vira para mim e fala assim: "Ah, meu diferencial é que eu entrego um bom trabalho, é que eu faço tudo bem feito". Eu viro e falo: "Mas isso é mais do que a sua obrigação. A pessoa ela tá te dando um dinheiro dela, ela tá investindo tempo e você vai entregar mal feito? Isso não é diferencial, tá? Então, o seu diferencial, ele vem com alguma estratégia realmente técnica ali do seu negócio, mas também com o seu jeito, com a sua energia. A sua energia, ela é sua. Igual a colega falou aqui, que ela vai na manicure dela, é a mesma técnica, manicure, tirar cutícula, passar esmalte. Mas ela escolhe ela por conta da energia dela, do jeito que ela se sente acolhida. Ela paga a mais pela energia dela. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Como é que tá a sua energia hoje? Você está conseguindo entregar o seu melhor para as pessoas que você convive? Ou você está querendo muito e entregando pouco? O básico, fazendo um bom trabalho. Bom trabalho é mais do que obrigação. Vocês me desculpam, mas é mais do que obrigação. Como que tá a sua energia? Quem é que sente que precisa melhorar? Precisa melhorar essa energia, precisa ter ali essa esse diferencial através da sua postura. Me conta aqui. Ó, a Roseli, que está na plataforma, já fez a hipnose. Coloquei o som de chuva enquanto fazia. Perfeito. Depois que você aprende a base, para você fazer a hipnose com você, eu faço no chuveiro. Eu lembrei de uma memória, eu já trago essa ressignificação. Para já fazer uma faxina no meu subconsciente, tá? Vida tipo um estilo de vida. Hoje a hipnose para mim é um estilo de vida. Ai, Renata, eu me sinto cansada. Parece que o tempo nunca sobra para nada. Pois é. É esse cansaço aí, Renata. É esse cansaço que faz você entregar pouco através da sua energia e você acaba não recebendo aquilo que você merece. Então você tem que olhar para você e se perguntar: por que que eu tô tão cansada assim? Porque às vezes, gente, é uma pergunta tão simples, mas que a gente não se faz. É a primeira pergunta, as mulheres chegam até mim e falam assim: "Ah, eu tô muito cansada". Eu pergunto: "Por quê?" Porque às vezes a gente entra num processo como se, tipo assim, eu sou cansada, eu sou cansada, eu sou estressada. Ah, eu tô tão estressada. Mas por quê? Ah, porque tá difícil, tá, mas por quê? E aí, na hora que eu vou perguntando por quê, a pessoa nem sabe. Ela, a gente se acostuma com os padrões negativos e eles se tornam o seu novo normal. Então a gente tem que se perguntar e olhar pra gente e falar assim, tá, eu tô assim, beleza. Mas eu não quero ficar assim, não, ué. Como é que eu vou resolver isso? Eu tô cansada de ficar cansada. Como que eu vou resolver isso? E aí você começa a colocar uma postura diferente na sua vida de eu não aceito menos na minha vida. Se minha performance tá baixa, eu tenho que melhorar, ué. Eu tenho que buscar ajuda. Eu tenho que investir em mim. Eu tenho que entender a minha mente. Não é normal eu estar cansada assim. Não é normal eu, na minha idade, estar cansada assim. Então tem algo que tá errado. Às vezes é emocional, às vezes é vitamina. No primeiro encontro aqui comigo, quando a cliente chega, eu tô cansada, tô exausta, vai fazer o exame de vitamina. Vamos ver. Porque o emocional eu já entendi o que que é, mas vamos ver se o físico também foi afetado. E quantas mulheres, gente, que descobre anemia, descobre baixa de vitamina, descobre deficiência de um tanto de coisa. Por quê? Um estado emocional negativo sustentado por longos períodos de tempo vai pro físico. Vai pro físico, desregula tudo. Tem quanto tempo vocês não fazem exame, gente? Me conta aqui. Qual foi a última vez que vocês fizeram um exame de sangue? Qual foi a última vez? Fala a verdade. Eu faço exame 2 vezes por ano, janeiro e agosto. Fiz agora, na primeira semana de agosto.
Avalio tudo, hormônio, vitamina, tudo. Porque hoje em dia minha saúde é minha prioridade. Tem gente que passa anos sem fazer um exame de sangue. Tá achando que tá com depressão, tá com baixa de vitamina. Olha isso. Às vezes tomando remédio para depressão é baixa de vitamina. Ó, o Renato falou, nem sei por que a fundo. Tem que mergulhar nisso, porque tem um porquê, tá? Não aceita isso pra sua vida, não. Não aceita. Eu tô cansada? Tô, mas eu vou mudar esse cenário. Porque não é normal uma pessoa da minha idade estar com esse cansaço, não. É isso que a gente tem que trazer, sabe, pra gente? Ó, tô fazendo reposição de vitamina. Ótimo. Então aí já vai começar a melhorar. Mas deve ter uma questão emocional aí também. Vamos investigar isso junto. Então, gente, continuando aqui o nosso tópico, você precisa ser boa no que você faz. É mais do que obrigação. É mais do que obrigação você ter competência. Isso aí é o básico. Mas você precisa unir a sua competência, a sua presença, a sua comunicação e o seu posicionamento. Aí você vai se tornar uma mulher confiante e bem paga. Olha aqui a fórmula, gente. A fórmula para você se tornar uma mulher confiante e bem paga é competência, com presença, com comunicação e com posicionamento. Aí as pessoas vão pagar sem questionar o valor. Quem está preparado então para isso? Quem quer se tornar uma mulher confiante e bem paga? Me mandem no chat. Confiante e bem paga. Para eu ver. Quem aqui realmente quer adquirir esse conhecimento para que você se torne uma mulher confiante e bem paga, tá? Eu. Isso, muito bem. Então, o primeiro ponto, né? Competência mais que obrigação. Alinhadas? Competência mais que obrigação. Agora, qual que vai ser o plus que a gente vai começar a trabalhar agora? O seu diferencial. É a sua presença. Número um, presença. O seu olhar, a sua postura, o seu tom de voz, o seu ritmo da fala, a forma de você entrar no ambiente. Então, mulher, presença não é só chamar atenção, não, tá? É transmitir, eu sei quem eu sou e eu estou confortável em ser quem eu sou. Tem mulher, gente, que se esconde atrás do celular. Entra no ambiente assim, ó, cabeça baixa. Eu fico reparando na academia. Às vezes as mulheres entram de cabeça baixa, assim, não olha nem pro lado. Às vezes fica olhando para cumprimentar, a pessoa nem olha para cumprimentar. Vergonha, timidez, se sentindo ali menos, inferior ali àquele ambiente. Então, todas as vezes que você sentir vergonha, é porque de alguma forma você está se sentindo inferior. E aí você tem que olhar para você. Por que que eu tô me sentindo inferior? O que que aquela pessoa tem que eu não tenho? Sendo que nós todos somos iguais, feitos de carne e osso. A única diferença é que tem gente que investe mais em si. E aí a sua percepção de valor aumenta. Mas você não precisa ter vergonha de ser quem você é. Você é único. Você é única. A vergonha nasce de um sentimento de inferioridade lá da sua infância. Você se sentiu inferior ali, você vem carregando essa inferioridade. Quantas pessoas, gente, que conviveram assim com pessoas mais ricas e ficam envergonhados? E eu, que hoje em dia eu convivo com pessoas que têm muito dinheiro, essas pessoas, gente, elas fazem questão. Elas estão mil vezes melhor que eu, mil vezes num patamar melhor do que eu, e fazem questão. Tem gente metida? Tem, mas tem pobre metido também. Tem rico metido, tem pobre metido. O negócio não é o dinheiro. O negócio é a pessoa. É a energia da pessoa. Eu percebo, gente, que as pessoas prósperas, de verdade, elas querem te levar para subir com elas. Muitas das vezes, eu, quando estava no processo de cura ainda, eu me sentia inferior, mas elas não estavam me inferiorizando em nada. Quem se sentia inferior era eu.
Elas, muito pelo contrário, estavam fazendo caso, questão de mim. E eu aqui, ó. Eu aqui. Entende? Quem aqui já passou por isso? Então, você precisa trabalhar a sua energia. Vergonha de olhar no olho das pessoas? Por quê? Vergonha de ter uma postura ereta, cabeça erguida? Por quê? Ter um tom de voz firme, joga a palavra para fora. Não fica falando para dentro, não, que ninguém te entende, ninguém vai te entender. Joga a palavra para fora, estufa esse peito, olha no olho da pessoa, conversa num tom agradável e entra no ambiente já trazendo para sua mente: eu mereço estar nesse lugar. Eu mereço estar nesse lugar. Se eu tô aqui é porque eu mereço estar. Você já vai entrar, gente, numa postura completamente diferente. Faz esse teste amanhã. Gente, eu faço uns exercícios assim, tipo assim, eu vou andar na rua. Eu tô com uma música escutando e eu trago isso. Você tá desfilando numa passarela. Você tá no São Paulo Fashion Week. E eu vou andando assim, trabalhando a minha postura, a minha energia. Eu entro na academia de cabeça erguida. Eu entro no supermercado de cabeça erguida. Todo lugar que eu vou entrar, na hora que eu vou entrar, eu guardo meu celular, eu levanto a cabeça e eu vou. Por quê? Porque a energia que eu chego é a energia que a primeiro impacto que as pessoas vão ter com relação à minha imagem é na hora que eu chego. É na hora que eu chego. Na hora que eu chego é o primeiro impacto. Então, depois você corrigir isso é mais difícil. Então, comece a treinar isso nos lugares mais simples. Comece a treinar isso no supermercado. Entra no supermercado, levanta a cabeça, guarda o celular e entra, ó, desfilando, com um leve sorriso no rosto. Tem gente que fica com uma cara amarrada. Não, eu andava com uma cara amarrada. As pessoas falavam assim comigo: Lohane, você é muito brava. Gente, nunca fui brava, mas a cara fechada. De medo. Medo do julgamento. Eu sou firme, sou uma pessoa firme, mas nunca fui brava. Só que a minha cara era de brava. Então, coloca um leve sorriso no rosto, ó. Tranquila. Levanta a cabeça e anda. Desfila, mulher. Luz na passarela que lá vem ela. Luz na passarela que lá vem ela. É assim que a gente vai treinando a nossa autoconfiança. E você vai perceber que interessante, gente. Eu já passei por várias situações assim. Eu chego no lugar mandando essa energia. E às vezes a pessoa vira pra mim e fala assim: Não, mas você tá tão bonita hoje, você tá diferente. E eu tô do mesmo jeito, eu tô do mesmo jeito. Mas é a minha energia. Eu entrei me sentindo bonita. Eu entrei me sentindo capaz. E a pessoa sentiu, ela ficou achando que é cabelo, ficou achando que é roupa. Nem era. Era a minha energia. Quem topa adquirir esse novo comportamento de presença? Me conta aqui, quem vai entrar desfilando amanhã no supermercado? Manda aqui eu. Manda aqui eu que eu quero saber. Então, você vai treinar em todo lugar que você entrar. Na hora que você entrar, você vai trazer para sua mente: eu sou importante, eu sou relevante, minha presença é impactante. E onde eu chego, eu ilumino o ambiente que eu estou. Você vai treinar isso, você vai treinar isso. E no dia que o seu cliente, no dia que você for pedir uma promoção para o seu chefe, essa presença vai ser natural para você. Você já vai chegar lá trazendo esse comando mental, vai ser natural, você não vai ter que forçar, porque você já treinou isso antes. E você vai ter bagagem emocional para sustentar a presença de uma mulher segura. Faz sentido? Faz sentido, gente? Confiante e bem paga. Ó, tem que chegar nos lugares se sentindo poderosa. Exatamente. Exatamente. É desfilando. E aí, gente, número 2, né? Avançando aqui. Então, a presença, entenderam, né? Gisele Bündchen. Modo Gisele Bündchen. Número 2, comunicação. Então, além da sua energia, além da sua postura, você tem que prestar atenção na sua fala.
Porque as palavras, elas podem dizer a mesma coisa, mas a forma como você fala muda a percepção da pessoa. Olha que eu coloquei uma, um antes e um depois da comunicação, comunicação insegura e a comunicação segura, mas lá no módulo, lá no Código da Mulher Segura tem um módulo só de comunicação, de tanto que é importante a comunicação. Olha pra você ver a diferença. Você falar assim, desculpa incomodar, eu só queria saber se, ou você falar assim, fulana, eu gostaria de alinhar um ponto com você. Você vai falar a mesma coisa, só que de uma forma insegura, você fica pedindo aprovação. Você enfraquece ali a sua mensagem. E de uma forma segura, você sustenta a mensagem, você transmite clareza. Então, presta atenção do jeito que você está falando. Você não tem que ficar se diminuindo. Ai, desculpa. Ai, o tempo inteiro pedindo desculpa, o tempo inteiro falando assim, ai, eu não queria incomodar, não mais. Será que você pode? Não, isso aí não é bonito, não. Tá? Às vezes a gente acha que isso é ser humilde, isso aí não é bonito. Humildade é você não ser arrogante com as pessoas, você não diminuir o outro. Mas você não diminuir o outro e você se diminuir, isso não é bonito, né? Não. Isso não é ser humilde, não. Isso é ter baixa autoestima. Então você não precisa diminuir o outro, mas você também não pode se diminuir. Então, é uma comunicação segura, onde você fala: olha, eu gostaria de alinhar um ponto com você, vamos lá? Deixa eu te mostrar aqui o meu ponto de vista. Será que você pode fazer tal coisa para mim? Para a gente alinhar isso daqui? Então você vai transmitir clareza, você vai sustentar a mensagem. Você não precisa falar demais, se explicar demais, mas você não precisa se diminuir. Quem é que percebe que às vezes que a própria comunicação acaba se diminuindo? Quem percebe? Me conta aqui. Então a gente tem que tomar cuidado com a nossa postura, com a nossa comunicação, a gente falar as palavras assertivas. Quem aqui está no Código da Mulher Segura? Você tem ali a Aura, que é a nossa robô de comunicação. A Aura foi desenvolvida para isso daqui. Dá para usar ela quando é conversa online, né? Porque presencialmente às vezes não dá tempo de você pesquisar ali o que falar. Mas de tanto você pesquisar ali com ela e ela te ensinar a ter uma conversa assertiva, porque você vai mandar um áudio para ela, olha, eu queria falar isso, isso e isso. E aí ela vai transformar numa conversa assertiva. Quando for online, você consegue ali ter o apoio. Mas aí você vai estudando nela ali, você vai aprendendo que forma você pode falar para que você seja educada, para que você seja sábia, mas que você mostre segurança e não insegurança com a sua fala. Então, se você tem ali a aula, usa ela que ela vai te, que ela vai te ensinar, tá? E temos que avançar aqui também para essa questão com o dinheiro. Ó, a Roseli falou, a Aura hoje me disse até tchau, até mais tarde. Adoro. Ela é até educada, né? Ela é educada. Ela fala, tchau, com Deus, amanhã você volta. Qualquer dúvida você me chama aqui. Ai, é bom demais as robozinhas. E aí, gente, temos aqui com relação ao dinheiro, né? Que é o que pega muito, que é na hora que a gente tem que falar o nosso valor, e às vezes a gente explica demais, fica falando demais, ou dá desconto antes de pedir, ou fica desconfortável para falar, entrega algo a mais para compensar, tem medo de perder a pessoa. Então, você precisa sustentar o seu valor emocionalmente. E aí, mulher? É ressignificar as crenças que você tem com relação a dinheiro. Olha para sua família, a relação que eles tinham com o dinheiro. Se você não viveu o seu processo de cura ainda, essa relação está te afetando. Está te afetando porque o seu subconsciente ele foi programado para ver o dinheiro daquela forma. Então você precisa se desconectar emocionalmente. Porque essa dificuldade vem disso aqui, ó. Muitas mulheres aprenderam muito cedo padrões de comportamentos que na infância eram formas de proteção. Então, eu preciso agradar para ser aceita, então eu já vou dar desconto aqui para a pessoa gostar de mim.
Ah, eu não posso incomodar para evitar a rejeição. Então, não vou oferecer para essa pessoa, não, que ela não deve ter condição para te pagar, não. Às vezes você está limitando o seu cliente, você está chamando o seu cliente de pobre. Você está chamando ele de pobre. Você está falando que ele não tem condição de pagar, e às vezes ele tem sim. Você está diminuindo ele. Olha só. Ai, eu preciso ser perfeita para receber reconhecimento. Então você não tem nem coragem de falar ali o preço com medo de errar. Ai, eu não posso decepcionar. Então você morre de medo de fazer alguma coisa errada ali com o seu cliente, porque senão você não vai continuar sendo amada. Ai, é melhor não chamar atenção para você se proteger e aí você não divulga o seu trabalho. Você não mostra para as pessoas o seu valor porque você prefere se esconder. Então, tudo isso que eu falei aqui para você, mulher, foram estratégias de proteção na infância, que lá fez sentido, porque foi o jeito que você conseguiu lidar ali com o mundo para você sobreviver, mas que hoje se tornaram padrões que te limitam. E na vida adulta, né, que é o que estamos vivendo aqui hoje, isso pode estar limitando o seu posicionamento, a sua carreira e os seus resultados. Então, apesar de você ter crescido, alguns dos seus comportamentos ainda estão protegendo a menina que sofreu essas situações e ainda não foi curada. Quem aqui se identifica com esses padrões que eu coloquei aqui? Eu preciso agradar para ser aceita, eu não posso incomodar para evitar rejeição, eu preciso ser perfeita para receber reconhecimento, eu não posso decepcionar para continuar sendo amada. É melhor não chamar atenção para você continuar se protegendo. Quem aqui se identifica com isso? Com sinceridade, me conta aqui no chat. Qual o padrão? A gente viveu isso, gente. A gente passou por isso. Só que agora a gente precisa se desconectar para que a gente possa acessar o nosso valor, o nosso potencial e que a gente possa criar a vida que a gente tanto merece e deseja. Por que que eu falo tanto de criar a vida? Porque até então você está vivendo a vida que te deram. Te deram essa vida que você está vivendo agora. Só que pode ser que seja a vida que você não quer levar. Então você vai precisar criar uma nova vida. E para criar essa nova vida, você vai ter que se desconectar primeiro desses códigos internos negativos. Senão você não vai conseguir avançar. Ó, passei por isso, passei por isso. Pois é. Então, o seu problema hoje, ele não começa no dinheiro, não, tá? Você não muda quando você recebe apenas aprendendo a cobrar ali o valor. Você muda quando você transforma a mulher que está por trás desse valor, desse preço. E aí é vivendo a jornada. Lohane, eu quero me tornar uma mulher confiante e bem paga. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, se desconectar emocionalmente dos códigos internos negativos. Quais padrões antigos ainda comandam as minhas decisões, ainda comandam os meus padrões, meu teto financeiro, meu padrão de relacionamento, meu padrão de comportamento? Depois que você faz essa limpeza no seu subconsciente, é hora de você entender, tá? Então, tirando tudo isso que eu recebi da vida e que não faz mais sentido para mim, quem eu sou? Qual é a minha identidade? Qual é o meu poder pessoal? E como que eu posso aprimorar e melhorar esse poder pessoal para que ele brilhe no mundo? Porque todos nós temos dons e talentos, mas não é para ficar só neles ali pronto, não. Eu tenho o dom da comunicação, mas eu tenho que sempre me aprimorar nisso para que eu seja melhor ainda. Faz sentido? Só que não adianta eu focar em aprender a me comunicar se dentro de mim tem uma crença de que eu não sou capaz, de que eu não sou merecedora. Não adianta. É por isso que muita gente tenta mudar e desiste. E fala assim: ah, eu não dou conta de mudar mesmo, não, isso aí não é pra mim. Mas na verdade, todos nós merecemos o sucesso.
Se você ainda não alcançou, é porque você precisa primeiro limpar o seu subconsciente, para depois você reconhecer o seu poder pessoal, para depois você aprimorar o seu poder pessoal, para que você desenvolva novos comportamentos. Como que essa mulher que eu quero ser, que tem esse resultado, que tem esse dinheiro, ela fala, ela escolhe, ela se posiciona, ela cobra? O dinheiro, ele não é o começo da sua transformação, não. Ele é uma consequência de uma mulher que reconheceu o seu valor, que reconheceu o seu potencial e que está pronta para dar o próximo passo. E que está pronta para servir o mundo e ser servida também, tá? Então, esse passo a passo fez sentido? Eu tenho que primeiro desconectar emocionalmente das crenças. Eu tenho que entender quem eu sou. E eu preciso ter novos comportamentos para sustentar essa nova identidade que vai criar a minha nova vida. Até aqui, todo mundo entendeu? Manda um ok aqui no chat para eu entender que tá, estamos alinhados. E se alguém tiver alguma dúvida até aqui, me fala. Ok, lindas? Muito bem. Então, a mulher confiante não é a mulher sem medo. Para de querer ficar sem medo. Ah, eu quero ficar sem medo. Você tem que aprender a ser maior do que o medo. Porque o medo é uma emoção que vai te acompanhar para o resto da sua vida. A pessoa mais confiante da face da terra, em algum momento ela sente medo. Só que ela é maior do que ele. E aí, você se torna uma mulher que às vezes sente medo, mas você vai falar a si mesmo. Você sente desconforto, mas você vai colocar o limite a si mesmo. Você tem medo do não, de levar um não, mas você vai apresentar o preço a si mesmo. Você às vezes não sabe tudo, mas ainda assim você vai ocupar o seu lugar. Você vai começar. Confiança não é ausência de insegurança. Confiança é você ser maior do que os problemas que se apresentarem na sua vida. E agora pensa com sinceridade, tá? Quanto que custa você continuar se diminuindo? Não pense só no dinheiro, não. Pense em tudo que você deixou de viver porque você não confiou em você. Onde você ainda se diminui? O que que você faria profissionalmente se você confiasse mais em você? Qual conversa que você sabe que você precisa ter, mas você continua evitando? Qual oportunidade você está adiando por medo de não estar pronta? O que que você precisa começar a sustentar a partir de hoje para você alcançar os resultados que você tanto busca? Talvez o maior preço da insegurança não seja ganhar menos, é você viver abaixo do que você sabe que poderia viver. Com sinceridade, quem aqui hoje percebe que está vivendo abaixo do que poderia viver? Poderia estar vivendo relacionamentos mais saudáveis, poderia estar ganhando mais dinheiro, poderia estar se posicionando mais, poderia estar ajudando mais pessoas, poderia estar vivendo uma vida com mais propósito, mas a insegurança, os medos, eles estão te segurando de ir para esse próximo nível. Manda eu aqui no chat. Quem aqui percebe que tem capacidade de ir para o próximo nível, mas tem alguma coisa que segura? Chegou a hora, mulher, de você se libertar disso. Enquanto você não se libertar disso, você vai ficar sapateando. Esse objetivo, gente, de eu fazer a masterclass aqui para vocês, gratuito, dedicando tempo, dedico tempo para montar slide, pra montar conteúdo, tudo gratuito. Sabe por quê? Porque eu entendo que às vezes a gente precisa escutar certas coisas para a gente ter a decisão de agir. E se eu só vender e falar assim, ah, gente, vem cá fazer a mentoria. Importante demais fazer, mas as pessoas não conseguem tomar a decisão só olhando ali o que ela vai ter. Ela precisa de ter uma experiência emocional para ela entender, de fato,
que enquanto ela não mudar os seus comportamentos, a sua bagagem emocional, mental, os resultados não vão mudar. Não vão mudar. E aí você vai ficar reclamando da vida. Ah, a vida é ruim, a vida é isso, a vida é aquilo. Você vai ficar reclamando da vida. Mas a vida, ela tá prontinha para te dar as melhores experiências do mundo. Só que você precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte. Sem a sua parte, não tem jeito. Então, essa aqui é uma imagem que representa a minha jornada de cura. Ela começou não quando eu estava pronta, é quando eu não aguentava mais. Depressão, síndrome do pânico. Eu tive que olhar para mim. Eu tive que me desconectar emocionalmente desses códigos internos. Romper com a vida que eu tinha levado, romper com tudo aquilo que eu tinha aprendido e certo sobre a vida. Eu tive que ativar minhas potencialidades. Eu descobri que eu tinha o dom com a fala. Nem sabia, só ficava me escondendo. E com isso, eu fortaleci minha autoestima, desenvolvi meus talentos e meu propósito. E hoje, a cada dia, eu crio a minha nova vida. E eu tô aqui para te ajudar a criar a sua. Só que o primeiro passo, ele precisa ser seu. Não tem como eu te forçar nada. Eu não forço nada, eu não forço venda. Por quê? Porque o primeiro passo ele tem que ser seu. Eu tô aqui 100% disponível para te trazer o melhor, para você dar o salto que você precisa para ir para um próximo nível na sua vida. Mas o primeiro passo ele tem que ser seu. E eu sei que tem muitas meninas aqui que já estão na jornada comigo. Fico muito feliz. Inclusive, vocês podem até mandar aqui no chat para incentivar as meninas também que estão aqui pela primeira vez, que ainda não vivem o processo comigo, a dar esse passo. Conta aqui para elas se vocês já estão percebendo ganhos na vida de vocês, para incentivar, porque uma mulher incentiva a outra, uma mulher leva a outra para o próximo nível. E a gente vai, a gente vai formando uma família, né? Uma família de mulheres curadas, tratadas, que querem ser melhor para o mundo, para elas mesmas. E para quem, né, realmente percebe que precisa dar esse passo, que precisa começar essa jornada, que chega de ter esses mesmos resultados, eu quero te convidar a fazer o diagnóstico, que é o primeiro passo. O diagnóstico é o primeiro passo. É o passo onde você vai começar a sua jornada de crescimento. Então, hoje, você às vezes percebeu aqui, né, que existem coisas que precisam ser tratadas. Você precisa também entender por que que eu sou assim, por que que eu ajo da forma como eu ajo, e você precisa trabalhar para mudar isso. Então, você não precisa tentar mudar tudo de uma vez, mas você tem que descobrir a raiz do que realmente está te travando, e o diagnóstico emocional é para isso, gente. O diagnóstico emocional é uma sessão individual comigo. Eu disponibilizo pouquíssimas vagas por mês, porque minha agenda já é lotada com as aulas, com os encontros, pós-graduação, que eu também sou professora da pós-graduação em neurociência e hipnose, então eu tenho que organizar minha agenda, né, para a mentoria prêmio, para as aulas, enfim. Então eu disponibilizo algumas sessões de diagnóstico emocional por mês para que você tenha esse encontro comigo, para que eu te ajude a entender os seus padrões emocionais, as feridas que te limitam, as forças e recursos que você tem dentro de você e o direcionamento para suas próximas escolhas. E que você tenha clareza sobre o que precisa ser curado e transformado. Então, esse encontro, gente, é o primeiro passo para a sua transformação, esse encontro comigo. E eu tenho uma condição muito especial para vocês que estão aqui, para ter esse encontro comigo. E serão apenas 5 vagas, tá? E vai ser por ordem de chegada, porque hoje eu vejo, né, que vocês realmente às vezes postergam as coisas e às vezes vocês me põem doida e falam assim, Lohane, encaixa, me encaixa, mas depois que já fechou a vaga, como é que eu vou encaixar? Eu não tiro os meus momentos de autocuidado, não, tá? Eu realmente tenho que me cuidar, porque eu sei que quando eu me cuido, eu consigo, de fato,
evoluir e crescer, e eu consigo puxar vocês também para o crescimento, tá? A Roseli, quanto que é essa sessão? R$ 35? Nunca mais, nunca mais. Graças a Deus, subimos. Mas aqui eu vou fazer um valor único para vocês aqui, tá? Eu vou contar para vocês. Deixa eu só ler aqui o que a Lu falou. Nossa, assim, no dia que a Lohane pegou na minha mãe e falou, eu acredito em você, eu tava de babá super para baixo, com vários projetos, mas tudo estagnado. A mulher que eu estou permitindo ser a cada dia foi surreal. Sejam parte desse time sem medo. Que bom, Lu, eu fico muito feliz, viu? E eu amo ver o seu crescimento. Realmente você é uma mulher forte, determinada, que está aí fazendo a jornada com o seu bebê no colo, bebê de colo. Então, eu te admiro muito. Bora pra cima, né, linda? Bora pra cima. Então, eu vou contar para você sobre o valor da sessão. Realmente, gente, tá bem favorável para vocês fazerem, porque eu quero ajudar quem chegou até aqui. E eu, inclusive, vou até parar a gravação, porque vou parar aqui, porque essa condição especial vai ser para ao vivo. Mas você que assistiu até aqui no gravado, clica aqui embaixo, tá? Vai ter algum link aí que vai ter o link da minha equipe. Você pode entrar em contato com eles, que eles vão te orientar para você também fazer essa sessão, tá? Fala que foi da Masterclass que vai ter uma condição para você também, tá bom? Então, eu espero que tenha agregado para você até aqui. Quem tá aqui, fica aqui, que eu vou falar e vou abrir aqui para a gente conversar. Mas eu vou encerrar aqui a gravação. Quem sentiu a vontade de dar esse próximo passo para entender de fato por que é do jeito que é e como começar esse processo, ter um acompanhamento individual comigo, clica aqui, já conversa com a minha equipe e agende seu horário, tá bom? Um beijo e até a próxima Masterclass. Gente, eu vou encerrar aqui e a gente continua, tá? Só um minuto.